como que a docência pode conduzir processos contínuos de avaliação, tá bom? Então, essa é a ideia. Parece algo simples, mas é muito importante você sempre ter as devolutivas dos alunos, sabe? Como eles estão se sentindo, deixá-los sempre, condená-los à liberdade. Isso é um pouco Sartre, Jean-Paul Sartre. Condenar as pessoas à liberdade, às vezes, é uma coisa, não é fácil ser livre, viu, gente? É muito melhor ser mandado, né? Alguém te dizer o que tu tem que fazer. Quando alguém te fala assim, ó, faz o que tu quiseres, nossa, você se sente assim, à deriva, como diriam os gregos antigos, tá? Que a gente está, a sociedade é a sociedade do controle, né? A sociedade moderna, o que a caracteriza é esse afã de controle. No período agora, existe uma tentativa de controle não dos corpos, como diria o Foucault com a biopolítica, mas do controle do espírito. Então, parece que hoje é mais adequado pensar numa psicopolítica, não numa biopolítica, sabe? A abordagem de Foucault, ela acaba enfrentando hoje limites para a gente entender esse mundo, a sociedade das metas, do desempenho, essa maluquice toda que nós vivemos. Então, são outras perguntas que a gente começa se obrigando a fazer, sabe? Para entender, por exemplo, as doenças de hoje, né? Doenças do espírito, né? Déficit de atenção, depressão, ao invés da repressão, é a depressão. E os indicadores são assustadores, em todas as idades, de todos os grupos, muito forte isso, sabe? Então, parece não, seguramente a gente está sendo instado a recorrer a outras formas de abordar para compreender de forma mais apropriada, né, o contexto global com rebatimentos locais. Então, hoje tem muitas pesquisas já, né? A Sociedade das Metas, ela coloca metas inatingíveis para as pessoas e que as pessoas não se dão conta disso, de que elas não vão conseguir dar conta. Só que quando elas não conseguem dar conta, a introjeção desse contexto é tão forte que a pessoa ela sempre se coloca como um fracassado. Por isso que vem as angústias, as depressões, entendeu? Porque o cara ele não imagina que as condições objetivas elas impossibilitam o indivíduo de superá-las, de atender, de atingir essas metas. Então, vem aquele sentimento de fracasso. Nossa, eu não consegui publicar o artigo, eu não consegui escrever o texto, eu não consegui atender às metas de que a CAPES impõe de maneira top-down. Então, tudo isso vai gerando esse novo tipo de angústia, sabe? E é esse tipo de abordagem que parece mais adequado para pensar hoje a realidade atual, uma realidade muito mais centrada nesse tipo de questão do que uma sociedade disciplinar, né, que estaria mais próprio para o momento que Foucault viveu, né? Porque todo pesquisador ele é da sua época, tá, gente? Nós pensamos o mundo a partir do que a gente está vivendo. Não existe aquela... Você viver em outra época. Então, nós somos pensadores do nosso tempo. Uns com maior envergadura,
outros com menos. A maioria nem pensa nada, né? A maioria segue o jogo. E mandar, o cara faz. É assim. É assim que funciona, tá bom? Mas como nós estamos num programa estrito sensu, que, na minha compreensão, é o local privilegiado para o pensamento, para você ter boas perguntas, né? Boas indagações, é importante a gente ter isso. Desconfiem daquelas pessoas que têm resposta para tudo. Você nem perguntou, o cara já tem a resposta pronta. É quem não faz pesquisa. O pesquisador é mais humilde. Ele tem muitas dúvidas, ele tem indagações profundas, ele quer compreender o mundo, para depois ele apresentar possíveis respostas. Então, a gente caminha, nós que trabalhamos com o pensamento, a gente tem que ser mais responsável, né? Fazer uso do princípio da precaução, para não ficar dando conselhos para as pessoas, se a gente nem sabe, a gente inventa a resposta na hora, tá bom? É sempre assim. Então, o docente não é diferente, tá, gente? O docente traz a pesquisa como uma prática social, também é a mesma coisa. Então, pessoal, vou colocar agora, escrever no chat as questões, aí eu dou um tempinho para vocês pensarem e depois, livremente, cada um vai responder. Eu duvido que vocês não vão dar boas respostas para essas questões que eu vou apresentar, porque todas elas estão associadas a tudo que nós fizemos aqui, as nossas práticas. O Max queria que eu indicasse um monte de texto para ler, para fazer a prova e tal. Não tem isso, viu, Max? Eu vou desapontá-lo. Eu sou exatamente o oposto de tudo isso, né? Tá bom? Mas, gente, são 3 questões. Aí vocês, acho que uns 10 a 15 minutos, aí vocês que dizem, quando todos estiverem prontos, aí a gente começa a fazer, tá bom? Eu vou fechar minha câmera aqui, quando vocês terminarem, aí vocês só dão um toque, tá bom?
Pronto, gente. Tudo. E aí, pessoal, tudo pronto? Então vamos lá, né? Quem gostaria de começar? Professor, se ninguém for se aventurar, eu gostaria de ser a primeira, posso falar? Então, bom dia, professor, bom dia a todos, né? As perguntas foram bem interessantes, e com relação à primeira, eu acho que a mensagem que ficou... Todo mundo me ouve bem? Então, tá. Acho que a mensagem que ficou é que a forma de educar, né, precisa evoluir, precisa mudar, precisa inovar. A ideia é que é preciso desenvolver seres pensantes, seres críticos. Isso não é uma ideia tão nova, mas eu acho que a pergunta que fica é como, né? A questão que nos instigou aqui no módulo, na matéria, foi como promover isso, né? Quais as maneiras, quais os métodos. Bom, com relação ao que é ser um educador no contexto social, eu creio que é você ser um fio condutor, né? Então, ser um educador hoje é você ser um fio condutor. O professor, o educador, eles não são mais aquelas pessoas que transmitem o conhecimento de forma estanque, como se fosse uma verdade definida, mas eles são pessoas que instigam, né, os alunos a pesquisarem, a procurarem conhecimento e a desenvolver conhecimento. Eu acho que ser educador hoje é ser um instigador. E com relação à minha autoavaliação, a minha autoavaliação é 7,5, porque eu realmente tenho muita dificuldade em como pensar isso, como promover essa inovação, né? Como instigar os alunos. Mais de 20 anos estudando como aluna no método tradicional realmente engessou a minha mente no sentido de como pensar nessa inovação. Então, eram essas as considerações, professor. Gostaria de agradecer bastante pela matéria nesse semestre, foi bastante enriquecedora e bastante provocativa. Muito obrigada ao professor e a todos os colegas. Professor, se me permite, vou fazer as minhas considerações, então, sobre as perguntas elaboradas. Me escutam bem? Certo. Sobre a primeira pergunta, qual que é a mensagem que o presente módulo pretendeu transmitir, eu vejo como a necessidade de um aprendizado cooperativo, integrativo, com a necessidade também de um reinvento, né, na forma de ensinar, porque, como a Thaís colocou ali, a gente passou tantos anos aprendendo apenas no modo expositivo, e a gente inovar e integrar realmente é um desafio. E o processo de ensino e aprendizado ele deve ser ativo, né? E com essa com toda essa tecnologia, é um desafio também você prender a atenção do aluno quando você tem tantas tecnologias que dispersam. Então, como assegurar que durante... lógico que também depende do aluno, mas tem uma parcela ali do professor que é responsável em manter, de alguma forma, né, reter a atenção do aluno, né, para que você consiga transmitir aquele conteúdo. Sobre a segunda, o que é um ser educador, né, no contexto atual, eu acredito que é aquele que se preocupa com o outro, né? Então, porque toda elaboração de aula, você não elabora para você, né? É diferente, é uma outra lógica. Você tem que pensar em como é a mesma, não sei, é do mesmo modo quando eu vou escrever um texto, eu penso como eu posso deixar isso aqui o quanto mais claro possível para que o leitor entenda, né? E tem aquela regra,
que você tem que ser capaz de ensinar o assunto mais complexo possível para uma criança de 6 anos, tipo, para uma criança, né? Quanto mais você simplifica, maior é a chance de compreensão Então, esse processo do educador, ele exige que você tenha, ainda, né, no contexto atual, uma preocupação com o outro. E até porque é esse processo de aprendizado, com a integração tanto do professor e do aluno, que você consegue construir pontes para a exploração de novos caminhos, novas possibilidades, enfim, a construção propriamente do conhecimento, né, professor? E como último ponto, a última pergunta ali da autoavaliação, eu não atribuí nota, porque eu sou um pouco, não sei se eu posso dizer assim, alheia a notas, assim, eu gosto de considerar o quanto eu aproveitei, quanto eu consegui extrair de bagagem mesmo, da experiência, né? Então, a minha autoavaliação eu coloquei como valorosa e positiva, porque foi um momento, assim, que eu me coloquei à prova, como eu compartilhei já no início, né, a minha preocupação se eu conseguiria realmente conduzir uma aula, e eu vi que eu tenho possibilidade, e isso para mim foi um momento bem significativo, e é isso, professor, são essas minhas considerações. Obrigada pela disciplina, pela oportunidade, por compartilhar tanto saber conosco, e também a todos os colegas que participaram aí nas apresentações com as avaliações e considerações bem pertinentes. Posso falar, professor? Bem, bom dia a todos, né? Qual a mensagem que o presente módulo pretendeu transmitir? Acho que o módulo, professor, adotou até uma postura crítica ali em relação ao método atual do ensino jurídico, né? Nos textos a gente trabalhou ali algumas alternativas para quebrar esse paradigma. Foi falado de quebrar com o modelo de aula-conferência, adotar outras metodologias de ensino, seminário. O professor não vê o professor também evoluir, não vê apenas o ensino acadêmico como um bico. Geralmente foi falado ali que os professores têm outras profissões, de advogado, promotor, juiz ou outra atividade jurídica, e às vezes não se dedica integralmente à pesquisa acadêmica. Enfim, mas eu assim, uma percepção minha agora, eu acho que no curso de jurídico ali, num curso jurídico, isso é assim, é evidente que tem que buscar uma evolução, mas chegar no que eles propõem ali, nessas ideias, eu acho que beira até uma utopia, assim. O curso de direito, assim, ele demanda, às vezes, muita aula expositiva. É evidente que o professor pode fazer seminários, trabalhos em grupos, assim, existe também um problema das faculdades, remuneração do professor. Às vezes o professor é obrigado a ter outras profissões, não consegue se manter apenas com os rendimentos do trabalho do professor acadêmico mesmo. Então, tem muitos problemas aí que vão além até do ensino jurídico. Mas, enfim, são ideias que algumas podem ser implantadas e, sem dúvida, melhorar, assim, o ensino jurídico. O que é ser um educador no contexto atual? Até dentro das ideias que nós trabalhamos aqui, eu acho que foi batido muito na tecla ali
do educador ser alguém que vai além da exposição do conteúdo, que provoque os alunos, que desperte uma postura mais crítica neles e também que estimule a capacidade de raciocínio deles, né? Então, acho que foi falado muito nisso nos textos e eu concordo também com isso. Bem, qual sua autoavaliação? Bem, acho que dentro da autoavaliação que eu faço de mim é difícil, né? Mas você falar de si próprio, mas dentro do que eu consegui captar da mensagem deste módulo, desde o nosso primeiro encontro, tanto na aula simulada, como naquela aula para a turma da graduação, eu considero que consegui transmitir o conteúdo ali para os alunos, ali dentro do que foi proposto. Procurei fazê-los ali de interagirem nas aulas ali de forma crítica, né? Acho que isso também foi cumprido. Eles participaram bastante na aula que eu dei na graduação. Então, a autoavaliação que eu faço de mim, eu fiz como a Lucimar, acho que a partir de 3 critérios ali, positivo, negativo e neutro, acho que o critério que eu atribuí para mim foi positivo. Eu fiquei satisfeito ali com o meu desempenho e é evidente até que não fui perfeito, mas considero ainda assim positivo, né? E posso, sem dúvida, melhorar para as aulas futuras. Era isso aí, professor. Agradeço também a oportunidade aí de trabalhar com o senhor e com os demais colegas aí. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Sobre as perguntas, qual a mensagem que o presente módulo pretendeu transmitir? Como todos que me antecederam bem disseram ali, estou de acordo nessa questão, que é sobre esse rompimento com o modelo tradicional para todos nós aqui que, em sua maioria, quem faz mestrado pretende em algum momento ali ingressar na vida docente, então essa mensagem é muito pertinente para aqueles que são ali o futuro ou até o presente da docência, buscar esse rompimento para formar novos profissionais. Então, o módulo ele pretendeu justamente trazer para aqueles que estão prontos ali, se preparando para fazer a mudança, para que eles estejam dispostos a mudar também e implementar ali metodologias diferentes daquelas que eles receberam, com as quais eles foram acostumados. Eu acho que essa mensagem ali, ela vem como uma forma de solucionar problemas que o modelo tradicional trazia, não só porque o curso de Direito ele tem muitos desistentes, ou muita gente se forma e não encontra local no mercado de trabalho, mas também porque se percebe que o rendimento do curso ele é muito baixo na vida do profissional, que ele aprende realmente a trabalhar com o direito depois, na prática, que ele cai no mercado de trabalho ali, desamparado, inexperiente, e ele vai procurar vaga ali e aparece, ó, só queremos gente com 5 anos de experiência comprovada. Ele fala, mas meu Deus do céu! Então, acho que o módulo busca trazer essas novas atribuições que o mercado pede. Isso já responde também à segunda pergunta, o que é ser um educador no contexto atual. Eu compreendo como ser um educador no contexto atual garantir ali novas aptidões e valorizar outros atributos, porque se antes buscava ali o aluno com a maior capacidade de decorar um conteúdo, hoje o educador ele busca valorizar e ensinar novas questões, porque são as novas exigências do mercado. Já não se precisa mais decorar um texto, porque nós temos computadores, smartphones. Nessa perspectiva, busca-se alimentar ali questões como a capacidade de trabalhar em grupo, possibilidade de debater, interpretar, liderar, a maturidade emocional, que é uma coisa que cada vez mais se fala, desenvolver essa questão, e tudo isso para que se tenha ali aptidões relativas à profissão já pelo menos apresentadas para os alunos, para que eles possam já
ter esse primeiro contato com essas questões e não se deparar só com isso depois de formados e tão crus para o mercado. Então, acho que ser um educador consiste em, além de estar aberto a novas metodologias, promover a participação ativa dos alunos na sala de aula, além disso, também trabalhar novas aptidões e buscar novas formas de avaliação, incorporar novas ferramentas para aqueles profissionais, para romper com esse padrão antigo. Minha autoavaliação, eu acho positiva, porque antes de ingressar no mestrado e na matéria, eu tinha essa vontade de ensinar de uma maneira um pouco diferente do que me foi ensinado. Então, eu não tinha certeza se estava de acordo com o que a docência esperava de um professor, sabe? Porque eu tive um professor, foi uma matéria online, em que ele ensinou tem alguém que goste, sabe? E eu falei, putz, meu Deus do céu. E ele tinha uma metodologia muito diferente, assim, é um cara muito descolado, é muito brincalhão, e ele apresentava só os principais aspectos, ele não ficava tentando exaurir todo o tema daquela maneira, assim, muito metodológica, 1, 2, 3, ele falava, ó, pessoal, chegou esse caso aqui, tá, 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 tá. E eu falei, meu Deus, mas essa matéria é legal, na verdade, sabe? Então, quando eu vi aquilo, eu quis ingressar no mestrado e eu tive essa questão de não saber se era realmente isso que as universidades e instituições buscavam. Então, a minha avaliação é positiva, porque a matéria me fez enxergar que realmente tem espaço para isso e que estão buscando profissionais que tenham esse intuito de trazer uma metodologia diferente. Então, é positiva e eu agradeço ao professor aí pelo espaço, por nos mostrar uma nova forma de dar aula e trazer essa oportunidade para o debate, para o aprendizado, toda a experiência que aqui a gente teve. Obrigado, professor. Obrigado, colegas. Então é isso, gente. Eu que agradeço a todos, a vocês, pela participação, pelas devolutivas, enfim, pela energia, pelo afeto. São outros critérios utilizados, tá? Eu estava lembrando do Chico Rocha, Tião Rocha, é um educador em Minas Gerais, e ele trabalha com a pedagogia do abraço, sabe? Com a pedagogia da roda. E ele era, que nem eu, era um professor dentro do quadro tradicional, que é esse o quadro que predomina. E num dado momento ele se desencantou tanto, gente, que largou tudo e foi criar uma nova possibilidade, sabe, de educação, e que ele caracterizou, adjetivou como pedagogia do abraço. Então, ele só tem um caso que ele conta, que é bem interessante, que ele chegava nas comunidades, ele trabalhou com todas as idades, né? Mas esse caso foi com crianças em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, que, em geral, são as crianças que estão colocadas às margens, que realmente você não tem como ter qualquer expectativa em relação a elas, a essas pessoas, por conta da história dramática delas, né? Então, são pessoas em que os pais foram mortos de maneira brutal, as mães que são viciadas em crack, entende? Então, são histórias muito marcantes,
que, em geral, a gente não presta muita atenção a isso. Mas que bom que sempre tem pessoas atentas a essas questões que são naturalizadas no âmbito de um sistema global que produz mercadorias. Tá? Então, o que acontece? Ele chegou lá para fazer o trabalho e o que ele notou? Notou que as crianças eram tristes, violentas, agressivas, arredias. E aquele foi o marco zero. Ele colocou como um marco zero. Começou e não queriam trabalhar coletivamente, não queriam cooperar, então elas brigavam muito, e absolutamente compreensível. É muito difícil você imaginar que de um ambiente, de uma história dessa, as pessoas sejam amorosas. É até ingênuo achar isso. Mas ele continuou com o trabalho dele e ele percebeu que, nesse ponto inicial, as crianças tinham a roupa rasgada, a roupa suja, o nariz escorria. Tá? Esses eram os indicadores. Então, veja como que você, mesmo trabalhando com esses métodos, você não pode abrir mão dos métodos quantitativos. Por quê? Para poder dialogar com os objetivistas, com as pessoas que pensam em termos de quantidade. Então, os indicadores iniciais era isso, era que as crianças brigavam muito, não cooperavam, tomavam as coisas dos outros, principalmente dos menores, batiam nos menores. Não havia, em nenhuma hipótese, uma ética do cuidado, e nem poderia ter, é óbvio. Então, o nariz escorria, tudo mais. E ele começou o trabalho. A pedagogia da roda é exatamente uma técnica que ele começou a utilizar ao ar livre. Então, ele levava as crianças e abraçava as crianças. Interessante isso. Fazia toda essa relação, apresentava essa outra possibilidade, que, para além dos conteúdos, era a questão da afetividade, da tentativa de levantar a autoestima dessas crianças. Bom, para encurtar a história, o resultado da pesquisa é o seguinte: ele colocou esse marco zero e começou a trabalhar. No final das contas, depois de um determinado período, ele tinha indicadores. E é assim que se faz pesquisa, que você cruza a pesquisa com o ensino. O bom pesquisador é isso, ele é criativo. Né? Então, a partir do marco 1, ele tinha dados de realidade. E tinha como avaliar a intervenção que ele fez, por meio da técnica utilizada. Tá? Qual o resultado disso? No final das contas, as crianças muito mais cooperativas, já chegavam para brincar, para trabalhar com ele, para trabalhar e brincar, porque não tem como separar, é uma atividade lúdica. Tá? Ele está falando de uma educação para as crianças, que tem muito a ver com a possibilidade de reinventar, não é nem resgatar, esse verbo é equivocado. A ideia de reinventar mesmo, que a gente se reinventa. O humano ele tem essa plasticidade, tanto para o bem como para o mal, tá? Não vamos ser tolos. A gente pode se reinventar para se tornar mais filho da mãe do que somos. Essa é uma realidade, e a gente consegue identificar isso em qualquer domínio da vida, né? Então, no final, ele conseguiu testar o método. Veja, isso é fazer pesquisa. Testar uma hipótese. Né? O teste de hipótese é exatamente isso, cruzando ensino com pesquisa. Que a hipótese dele é que,
Se ele interferisse, apresentasse uma outra possibilidade muito mais afetiva em relação às crianças, ele imaginava, ele acreditava, ele tinha a utopia que o Rafael apresentou aí, só que o Tião Rocha é diferente do Rafael. A utopia para ele é uma coisa fundamental. Porque sem utopia, sem sonho, como é que seja? Hoje a gente é levado a acreditar que não existe utopia, né? A gente vive na sociedade das metas, então, para utopia é coisa de maluco. E, na realidade, não, né? A utopia existem dois tipos. Uma utopia ruim, que é imaginar que o mundo vai ser um mundo de anjos, isso é horrível. E é ingênuo acreditar nisso. Mas a outra concepção de utopia é aquele passo que você sempre vai dar e o passo vai adiantando, né? A meta, mas uma meta possível. E esse é um caso concreto de que qual era a utopia dele. Se ele inserisse uma pedagogia do abraço no processo formativo daquelas crianças, ele conseguiria aumentar a autoestima. Então, era um objetivo, gente, bem plausível. Não era transformar as crianças em anjos. Isso não existe. Realmente é. Principalmente uma pessoa com a maturidade do Tião Rocha, ele jamais ia pensar dessa maneira. Então, é assim, ele conseguiu realmente pôr à prova essa técnica, e o resultado é que as crianças, elas se reinventaram, e se reinventam, tanto é que é um método, uma técnica muito utilizada, e ancorada nessa questão de uma outra cosmopercepção, que mexe com todos os sentidos, não só com a visão, né? A gente, na nossa deformação ocidental, a gente só tem uma cosmovisão, que valoriza só a visão. Por isso que a gente é tão bitolado, sabe? É por isso. Essa é a explicação. A gente se fechou para a cosmopercepção, que trabalha com todos os sentidos, com todas as dimensões da condição humana, não só uma, entendeu? Então, ele demonstra e com dados, com indicadores, porque se ele não fizesse isso, não amarrasse isso com pesquisa e com dados objetivos, as críticas seriam as mesmas. Ah, mas isso aí não resolve, isso aí não adianta, isso aí esse cara é um utópico, sempre esse tipo de comentário, entendeu? Para desqualificar essa possibilidade, essa outra possibilidade, que não resolve o problema do mundo, gente. É importante ter isso. Não existe isso. Não existe nenhuma solução mirabolante que vai salvar e resolver de uma vez os problemas. Provavelmente nós atravessaremos a história do Homo sapiens fazendo bobagens. Isso eu estou convicto disso, tá bom? Nós provavelmente vai precisar ocorrer alguma catástrofe muito forte, violenta, para a gente modificar, tentar apagar incêndio, né? Essa é a história do Homo sapiens. É a história de genocídios, de ecocídios, essa é a história humana, não podemos ser ingênuos. E não sou eu que quero isso. Os indicadores mostram isso. A quantidade de... Veja, nós criamos a concepção de razão, né, que vem lá da Grécia, como se fosse algo que iria resolver. E aí, na modernidade, ela se encontrou, ela chegou ao auge com o iluminismo. Então, se acreditava que a razão, essa razão iluminista, iria emancipar o homem, tal, todas essas bobagens aí que a gente acredita e repete isso. Só que só no século XX a gente teve 2 guerras terríveis. E balançou muito, né? Todo mundo que pensa um pouquinho, poxa, mas que razão é essa?
Sem falar depois os mais variados tipos de genocídios, né? Na Iugoslávia, na África. Nossa, então a história humana ela é marcada por isso. O que a gente faz, na verdade, é não vender ilusão para o aluno, é tentar mostrar que, apesar disso, é possível você se reinventar. Essa é a modesta, é o propósito modesto de uma educação ancorada em uma razão, não uma razão instrumental, mas uma razão substantiva. Uma razão que não separa o cálculo da prudência, entendeu? Seria isso. Eu fiquei muito satisfeito, gente, com o contato com vocês, porque é sempre uma possibilidade da gente trocar essas sementes. Eu não tenho, veja, não tenho a menor ilusão de que nós aqui, com esse grupinho aqui, nós vamos resolver o problema do ensino jurídico. Nem é essa a minha pretensão. Na realidade, é apenas mostrar que há, sim, há outros caminhos. Há outras possibilidades, sem desqualificar essa técnica hegemônica, que é a aula expositiva. O que se questiona é a efetividade dela em termos de aprendizagem. O que eu acho que eu trouxe alguns elementos para mostrar para vocês os limites disso. Tá? Então, o estágio docente, ele coloca só esses pontos. Talvez o Max lembrou do professor dele, que realmente é um cara que já percebeu isso, né? Que você não se trata de conteúdo, de exagerar com o conteúdo, porque ninguém aprende isso ouvindo. Você aprende quando você faz, quando você é desafiado na prática e se propõe a fazer isso, a enfrentar o desafio. Porque se você não tem essa disposição, segue o jogo. Entendeu? Segue o jogo. E não tem problema nenhum, né? É só uma questão de escolha. Mas para a gente não sair por aí falando que não há outra... O princípio do TINE, there is no alternative. TINA, né? There is no alternative. Como se não houvesse alternativa. Sempre há. Sempre haverá. Entendeu? Tem um filme que eu gostaria de sugerir para vocês, é um filme africano, O Menino que Descobriu o Vento. Nossa, aquilo ali é uma aula, gente, para quem faz pesquisa e para quem pensa o conhecimento. O garoto, tentou estudar, ali era o contrário, né? Ele queria estudar porque tinha sei lá, algum chamamento interno, e não podia, porque o pai dele não podia pagar, e o cara era genial, e é uma história real. Porque existe um ditado, um pensamento africano, que diz o seguinte, é que o passarinho inteligente, ele constrói o ninho para toda a gente. Isso é absolutamente diferente de tudo que a gente aprende dentro de uma cosmovisão euro-americana. Que a gente centra no indivíduo, a gente não se preocupa com o coletivo. Entendeu? Existe, para nós, é como se fosse natural a exacerbação do ego, não a preocupação com a continuidade da tribo ou da comunidade. Então, existe isso é muito importante no pensamento afrocêntrico, ou no pensamento originário latino-americano, os grupos originários, que não tem nada a ver com o que a gente aprende, né? A gente aprende exatamente o contrário disso. Toda a história dos últimos 40 anos é para desqualificar todas as práticas de comunalidades. É isso que a gente está vivendo
Por isso esse excesso de individualismo, de imaginar que as soluções têm que ser individuais, que o professor não precisa compartilhar seus medos, seus limites com os alunos, né? Ele tem que passar uma imagem de que ele é um semideus. Isso é uma tolice. Tá bom? Então, seria isso, meus queridos. Eu penso que vocês foram muito felizes nos comentários, pegaram exatamente conseguiram aprender a cereja do bolo. Uma mensagem que como que essa mensagem ela tocou de forma diferente, mas não muito diferente de cada um de vocês. Então, a minha autoavaliação também, eu acho que vai junto com vocês. Sempre é possível a gente fazer melhor. Sempre é possível. Tá bom? Então, acho que a Thaís foi muito rigorosa, né? Ela foi a única que se aventurou com um 7,5 ali, né? Acho muito uma exigência, mas eu acho que, pelo que eu conheço da Thaís, traduz um pouco essa autoexigência. Eu penso que foi muito mais... Veja, a gente tem que quantificar. É isso que o Tião Rocha queria dizer. Não existem indicadores qualitativos em si mesmos, porque você tem que dialogar com esse mundo hegemônico. Então, você tem que atribuir nota mesmo. E não é ruim isso, tá bom? Contanto que essa nota ela traduza todo esse processo, né? Essa tentativa que ela simplifica uma nota, um conceito em nota, ele simplifica todo o processo. É como se fosse só a ponta do iceberg. Esconde e revela toda a complexidade que está na base, tá bom? Que é invisível. Então, eu encerro dessa maneira, muito feliz. A gente vai manter contatos, porque de vocês ainda falta a Thaís apresentar a aula na graduação. Então, na semana, eu sempre envio uma mensagem para que vocês entrem em contato com a Sandra, até para trocar algumas experiências, algumas orientações para o exercício à vera, né? Que é a sala de aula, é um momento que realmente ali não é... Aqui é simulado, aqui é o treino, lá é o jogo valendo. Mas não teve todos que já foram, o Rafael, a Lucimara e o Max, Catiana também já foi, não tiveram nenhum problema, realmente superaram além da expectativa. Eu não sei como não vai ser diferente com a Thaís. Tá bom, Thaís? E mais você que já é catedrática, né? Já é professora, que, na verdade, ela deve estar pensando assim, pô, esses caras falando tudo isso que eu já sei muito, já, entende? É ou não é, Thaís? Fale a verdade. Bem pelo contrário, professor, não é assim que eu vejo, não. É uma oportunidade de enriquecer o conhecimento, de aprender bastante mesmo, não há nada que eu soubesse antes. Muito bom, então. Bom, então, chegou a Catiana, só que a Catiana já encerrou a avaliação, e agora? Qual Oi, é a sua professor. Oi, proposta? colegas. Tudo bem? Então, eu fui lá para me vacinar, mas é amanhã, não é hoje? Eu achei que era hoje, eles fizeram o adiantamento, né? Mas, enfim, vou lá amanhã de novo. O que eu tenho que fazer, professor? Desculpa o Então, atraso. Catiana, o que acontece? Não é? Eu coloquei, tu tem acesso ao chat? Não. Alguém pode copiar e colar para a Catiana dar uma olhada e... Eu não tenho acesso aos anteriores. Não tá. Ah, tá aparecendo aqui.
Então, Catiana, você vê que tem 3 perguntas ali? Qual a mensagem que o presente módulo pretendeu transmitir? É isso? Mas tem mais 2. E o que é ser um educador no contexto atual e qual a sua autoavaliação? É isso? Então Só essa falta eu falar, professor? para você, porque você chegou agora, então Credo, professor, eu vou sair então. é debate pronto, assim. Ai, meu Deus do céu, deixa eu tomar uma água. Então, assim, em relação à primeira pergunta, né, qual a mensagem, eu, assim, quando eu busquei fazer ou optar por essa disciplina, a minha ideia era justamente aprender mais, né? Buscar um conhecimento maior com uma pessoa experiente, né? Com um mestre, entender melhor essa situação em sala de aula, né? Saber se o que eu estava fazendo em sala de aula era o correto, enfim, né? Uma metodologia correta, né? Porque o que eu sempre aprendi foi no dia a dia, na prática do dia a dia, e com alguns cursos, né? Que o próprio Positivo, na época, ele fornecia para o professor, né? Para todos os professores, enfim. Mas muito da didática, muito do que é ser professor, a gente vai aprendendo com o dia a dia, com a prática. Eu acho que não existe uma receita, algo pronto que você tem que incorporar. Cada pessoa é diferente, cada ser é diferente, cada professor é diferente um do outro, e é sempre uma adaptação, né? Você tem alunos muitas vezes mais velhos que você, mais experientes, alunos às vezes mais novos, com conhecimento e com uma bagagem bastante alta, então você aprende muito em sala de aula, né? Você tem uma bagagem completa também em sala de aula. E assim, a mensagem que o módulo forneceu, opa, a Siri, a mensagem que o módulo apresentou para mim, pretendeu para mim, foi assim, sensacional, né? Eu tive uma experiência muito boa, consegui entender algumas coisas que para mim não eram uma prática, né? Principalmente naqueles seus slides no primeiro dia de aula. Aquilo está guardado e vai ficar guardado, obviamente, que vai ser uma, vamos dizer assim, um livro de cabeceira. Cada vez que eu for dar aula, eu vou olhar para aqueles slides e ver os princípios, né, os fundamentos. E para mim, assim, a questão do que é ser um educador no contexto atual, gente, eu acho que é fundamental atualização, né? Buscar se atualizar, buscar conhecimento, estar sempre voltado não só para o teórico, mas para a prática também, porque na nossa lida, né, no nosso contexto, como é muita prática, muito teórico, eu acho que a prática é fundamental, os exemplos, trazer essa metodologia para a sala de aula, né, trazendo exemplos, contextualizando essa teoria, eu acho que é muito importante para o aluno, né? Até porque o aluno ele vai para a sala de aula hoje com notebook, com um celular que faz pesquisa, está toda hora pesquisando, então qualquer coisa que o professor fala que traga uma dúvida, ele vai pesquisar no Google para ver se realmente aquilo é real ou não, se o professor está falando corretamente, se, né? Então, muitas vezes ele não tira a dúvida com o professor, ele tira a dúvida com o Google mesmo, né? Então, eu acho que ser educador hoje é ser atual, né? Estar atualizado, né? Não só com a teoria, mas com a prática, fazer essas ligações com outras disciplinas também, não estar muito, né? Com os olhos vendados só para a disciplina que você está ministrando a aula. E assim, para mim, como uma avaliação, para mim foi fundamental. Para mim, gostei muito das explicações, gostei muito
da troca de conhecimento com os colegas, né? Entender as dificuldades. Às vezes a gente acha que é só a gente que tem dificuldades, né? Mas a gente compartilhando esses conhecimentos, a gente percebe que todo mundo, né, ou a maioria, muitas vezes tem essa dificuldade de transmitir, de estar em sala, como é que é estar em sala de aula, né? Como é que dar aulas? O que que a gente faz quando o aluno faz muitas perguntas, né? É difícil a gente, muitas vezes, separar o que é uma consulta e o que realmente é uma dúvida do aluno. Então, eu acho que, para mim, essa disciplina ela foi essencial principalmente para o comportamento em sala de aula, né? Para chegar e muitas vezes dizer, olha, né, se está fazendo uma consulta, se é uma dúvida, né? Porque às vezes a dúvida ela nem sempre possui a mesma resposta de uma consulta na prática. Então, é importante que a gente saiba discernir isso, né? Eu acho que é isso, professor. Não sei se eu consegui transmitir aí né, o meu pensamento. Com certeza, né? Muito boa a ponderação, a síntese dessa experiência. Nós que agradecemos, Catiana. Espero que você esteja melhor. Você estava com problema, né? De saúde. Então, eu achei que fosse Covid, professor, mas daí eu fui fazer o teste, não era só rinite, graças a Deus, né? Mas que amanhã eu vou me vacinar de segunda dose. Que bom, então. Bom, então, gente, nós ficamos por aqui. Encerramos nossa atividade e fica a mensagem, a minha mensagem, agora eu vou dizer para vocês o gabarito, é uma mensagem de afeto, tá? Esse módulo, ele é construído com essa preocupação de que falar dos conteúdos, isso aí você tem que ter, né, gente? Não adianta você ir para a sala de aula para ficar improvisando, não é por aí. Você tem que ter conteúdo, é óbvio. Isso aí é uma obviedade. Agora, para além disso, são essas outras questões para quem se propõe a pensar nessas alternativas sem abrir mão do que está vigente. Tá bom? Então, eu penso que as alternativas, os métodos alternativos de ensino, os métodos alternativos de viver, eles ajudam a reinventar a própria tradição. Porque, veja, gente, uma tradição que não incorpora os clamores do mundo presente, ela morre. Então, a gente precisa ter uma ideia, uma concepção mais atualizada do que é uma tradição. O direito, por exemplo, o direito é uma tradição fortíssima, importantíssima para o mundo em todos os domínios da vida associativa. Não há lugar, não há nada que a gente pense que não tenha, que não caiba o direito. Então, é uma tradição. E ele está presente exatamente porque se modificou. Uma tradição é um sistema vivo, tá? Então, a gente ouve muita imprecisão, pessoas que acham que a tradição é algo estático. Não, qualquer coisa estática morre. Nós estamos vivos dentro de uma perspectiva biofísica, nós estamos vivos porque a gente se modifica o tempo todo. O corpo humano, as células, elas nunca ficam paradas. E é por isso que a gente está vivo, tá bom? Assim é o pensamento, assim é a tradição. Se a gente não quer continuar interferindo nesse mundo, a gente tem que ir se reinventando, mesmo que de maneira mais lenta, uns mais, outros menos, mas esse é o desafio
imensurável. Não tem como fugir disso. Então, seria essa a mensagem de afeto, quando você leva uma pedagogia da esperança para os seus alunos, mesmo sabendo que o mundo é marcado pela desgraceira, mas você leva essa possibilidade de sonhar, de imaginar que ele consegue um lugar no mundo. Também não sou eu que vou dar o lugar para ele, mas ele consegue. Tá bom? Seria um pouco por aí essa veja, não tem nada a ver com um monte de bobagem que eu já estudei, né? Tem a ver com outra dimensão, você imaginar essa para além, né? Para além do cálculo. Aí voltando à primeira aula, né? A aula para mim não é só razão, ela é emocionalidade. Eu espero que tenha tocado, em alguma medida, em algum momento, ter tocado os corações e o espírito de vocês. Essa é a minha mensagem. Fico à disposição, à medida que vocês precisarem de alguma... Com certeza tocou, professor. Tocou, né? Olha aí. Em algum Tocou, momento, né? sim. Não sempre, mas em algum momento a gente consegue dizer alguma bobagem que toca o coração do aluno. E é isso que importa, é isso que fica, tá bom? Então entrarei em contato só com o pessoal que vai, no caso aqui só a Thaís. A Catiana vai ter mais uma aula também. Eu tenho, né? Direito digital. Então naquela semana eu sempre entro em contato para vocês entrarem em contato com a Sandra para algum tipo de, uma troca de ideias. E, no mais, desejar tudo de bom, tá, gente? Para vocês, de coração. Eu acho que foi muito legal estar com vocês essas manhãs. Foi sempre um momento de muita energia, sabe? Muita troca de sementes, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Então, encerramos aqui. Tchau, professor. Ela... Obrigada por tudo, pelo conhecimento Obrigado, que o senhor professor.